Se você quer conhecer uma história linda de um empresário que começou como serviços gerais e hoje é proprietário de mais de 35 restaurantes, assista esse episódio até o final. Olá, ouvintes do ManuCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tenho o grande prazer de receber um empresário inspirador que começou a sua carreira como serviços gerais e hoje é sócio de 35 restaurantes, incluindo as marcas Tio Armênio, Zil, Boteco, Ferreiro Grill, Ferreiro Praia, Tasquinha e Ruizito. Seus estabelecimentos estão espalhados por diversas cidades no Brasil: Manaus, Belém do Pará, Fortaleza, Teresina, São Luís, João Pessoa, Recife, Caruaru e Aracaju. Eu tive que ler, porque são demais, né? Além de uma unidade prestes a abrir em Maceió. Ele gera aproximadamente 1.600 empregos, é casado há 26 anos e pai de 2 filhos. Vamos conversar sobre a sua trajetória profissional, que é uma história linda, que começou aos seus 16 anos em São Paulo. Bem-vindo, Rui. Que prazer te ter aqui. Obrigado, Manu. Obrigado de coração. Fico feliz com o convite. É um momento assim único. Eu acho que é a segunda vez que eu estou falando a minha história. Tive uma oportunidade recentemente de estar com o Dr. Gerson Lucena, que é o dono da Capriche. Foi assim uma conversa bacana e hoje com certeza vai ser melhor ainda, tá? Para ver a gente ficar mais à vontade e contar um pouquinho da história. É tá? verdade. Agradeço de coração o convite e vamos contar um pouquinho da minha história aí. Vamos lá. Eu queria primeiro agradecer aos nossos patrocinadores, ao Suco OK, que enviou hoje um suco de maçã 100% natural, um suco de fruta, sem conservantes, sem adição de açúcar, natural de verdade, ao Grupo Frutaria, que sempre envia frutas maravilhosas. Hoje a gente tem essa tangerina importada e a timóia, fruta da estação, que eu adoro. A frutaria também tem uma seleção de produtos orgânicos incríveis. E a Florância Ateliê Botânico, com esse arranjo de flores lindo que está sempre embelezando nossa mesa. Maravilha. Suco, a gente tem lá no restaurante todo, tem um suco. É bom, né, não? É excelente, excelente. Rui, estou muito feliz de ter aqui. Acho que você me conhece desde que eu sou pequena. Exatamente. Né? Eu queria que você contasse como você começou a sua trajetória. Como é que foi? Porque começou super cedo, né? Eu já falei que foi desde os 16 anos, mas me conta. Exatamente. Comecei cedo. Já comecei, na verdade, eu venho da cidade do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Frei Miguelinho, e filho de... Minha mãe teve 8 filhos, meu pai, e aos 16 anos eu tive que ir para São Paulo, uma cidade pequena, sem condição nenhuma. Meu pai é agricultor, com 8 filhos, e precisava a gente ter que sair cedo para poder ajudar ele, que não tinha praticamente condição de manter os filhos. Então, teve 2 filhos mais velhos do que eu, tiveram a oportunidade de ir na frente para São Paulo, e depois foi levando os outros, e aconteceu comigo e Beto, que você conhece. Que é sua cópia, né? Exatamente. Que está aqui no Plaza, né, no Tio Armênio do Plaza, e com 16 anos tive que ir sem estudo praticamente, na época acho que era a 5ª, 6ª série que fazia do colégio. Então, arriscar a vida. Tinha que buscar alguma coisa, porque a cidade a gente via que não tinha estrutura, nem família humilde, e interior você sabe mais ou menos como é que é. Então a gente teve essa oportunidade e graças a Deus, em 89 para 90, peguei um ônibus, saindo de lá de Frei Miguelinho, em 3 dias, e chegando lá, meu irmão recebeu e tive que trabalhar. Lembro que minha mãe, na época, tinha que fazer uma comida para você levar durante a viagem, né? E 3 dias, pegar um ônibus. Então, fez um franguinho, assou um franguinho na grelha lá, na brasa, botou na farinha, uma latinha de leite ninho e foi comer na viagem. Porque como ele molhava, a farinha secava ele. Uhum. E botou na latinha, eu ficava... Na hora do almoço, abria a latinha e comia os pedacinhos de frango, a farinha, aquela coisa toda, uma história
Então, aconteceu isso. Aí tu lembra um momento que quando eu estava almoçando dentro do carro, estava no ônibus, né? E abri a porta a janela na época não tinha ar-condicionado, o ônibus, e quando abriu assim, aí a farinha jogava atrás no pessoal. Aí, cara, dá para fechar a janela aí que a farinha está caindo no meu olho. Então, foi assim, uma coisa que me marcou a minha trajetória, minha saída de Frei Miguelinho para São Paulo foi essa. Chegando lá, aí comecei. Ô, Rui, tua história é linda, né? Porque assim, você saiu, como você falou, 16 anos, com nada, Você tem filho, você sabe o né? que é uma criança de 16 anos, Pois é. 15 anos. E você construiu a sua carreira, né, ao longo da sua vida. Você deve ter tido, com certeza, diversas experiências. Me conta qual foi a mais marcante. Olha, Manu, você em São Paulo, com 16 anos, tem muita história, muitos acontecimentos, né? Então, uma das histórias nessa profissão minha, que quando eu cheguei, que eu fui trabalhar, eu trabalhei em algumas casas não, trabalhei na verdade em 2 casas. Eu vou lhe perguntar isso aí, os nomes delas. Exatamente. Então, assim, uma coisa que me marcou foi eu almejava trabalhar numa casa que era o Leopoldo, que você com certeza você sabe e com certeza você vai perguntar. Foi uma casa assim que foi assim uma realização de sonho, que eu trabalhava em outra casa e eu almejava trabalhar nessa casa. E quando tive a oportunidade, que eu cheguei lá, que eu vi aquilo tudo, a estrutura, era um glamour, parecia que você trabalhava na outra coisa. E um evento que me marcou foi um cliente lá, que chegou na época, me deu R$ 10.000 de gorjeta. Então, assim, foi uma coisa que me marcou. Eu disse, que mundo é esse? Eu olhava assim, era quase um ano de salário meu, na época de, sei lá, de 92, 93, mais ou menos. Então, assim, são coisas que marcam. Isso foi um momento, eu disse, pô, que lugar é esse? Que Que mundo é gorjeta, esse? hein? Exatamente. Então, isso aí foi uma coisa que me marcou nessa época, entendeu? E quais foram os melhores lugares que você já trabalhou em São Paulo, né? Qual foi a sua função inicial e como é que foi sua trajetória assim em algum desses Certo. Eu estabelecimentos? cheguei em 89, 90, aí eu conheci, fui morar com meu irmão mais velho e conheci um amigo da minha cidade, Frei Miguelinho, que trabalhava no restaurante, já era garçom. E eu com 16 anos, aí eu conversei com ele, eu disse, rapaz, eu cheguei agora, estou precisando de trabalho, preciso ajudar meu pai e minha mãe, que ficaram lá com mais 3 ou foi 4 irmãos e tal. Aí ele disse, tem um emprego aqui, mas é serviços gerais, em restaurante, era o que eu queria, na verdade, não tinha outra função, ou ia ser um porteiro, ou ia ser Sei lá, trabalhar em construção qualquer civil, civil. exatamente. Tem muito nordestino que faz isso. Então, eu tinha tudo para dar errado, assim, teoricamente. Não era dar errado no sentido, mas dar errado por não chegar onde cheguei. Então, eu disse, não, quero trabalhar em restaurante. Então, ele me levou para esse restaurante e trabalhar em serviços gerais. Então, comecei a trabalhar em serviços gerais mas eu disse, eu quero ser garçom. Meu sonho era ser garçom. É um sonho de realização. Eu só vou conseguir. Então, comecei a trabalhar de ajudante com 60 dias, 2 meses. Um gerente me chamou e disse, olha, vou promover você a Comim. Comim que é o ajudante do garçom. Aham. Aí eu disse, que massa, já estou chegando, já vou dar um pulo na coisa. Já Então, vou dar um up agora. exatamente. Aí foi quando eu comecei trabalhando de comins, aí passei a ser garçom. Foi num restaurante que tem lá na Genópolis. Aí fiquei quase 6 anos nesse restaurante. Cheguei a ser garçom, passei de comida para garçom e tive a oportunidade, 6 anos depois, conhecer o pessoal do Leopoldo. Era um restaurante, eu acho que foi o único, junto com o Gallery, na época, seus ouvintes aí que vai assistir isso, vai saber bem que era o Leopoldo e que era o Gallery na época. Então, eu disse, eu quero ir lá. Aí os caras chegavam lá, os caras gastavam no restaurante que eu trabalhava. E eu disse, putz, eu tenho que ir lá, trabalhar nesse lugar. Até que um dia recebi o convite e fui trabalhar no Leopoldo. Aí já fui, estava de garçom, aí já baixei um pouquinho, porque como o restaurante era um restaurante super badalado, super na moda e tal, aí eu fui de comins. Aí baixei um pouco, já estava de garçom, não consegui de Sim. garçom. Então, Voltou. voltei, mas para começar tudo Pois novo, é, e às vezes a eu gente volto, para dar um pulo, exatamente, dar um para passo trás para dar trás. 2 para frente. Então foi o que aconteceu. Eu voltei,
Então, cheguei lá e comecei a trabalhar lá, graças a Deus. Trabalhei quase 8 anos, até voltar para Recife. Foi quando acho que meus irmãos lhe conheceram no Leopoldo, né? Exatamente. Cláudio e Azinho, dois caras que eu tenho um carinho especial até hoje. Tive a oportunidade que algumas vezes almoçar com o Cláudio lá no Barbacoa em São Paulo. Inclusive, mandei uma foto para você com ele. Foi. Azinho, meu brother, amigo de Lula, nosso amigo, já tive, encontrei aí fora, acho em Portugal, na Espanha, sei lá, algum lugar desse daí. São pessoas maravilhosas. Sua família, sim, eu tenho um carinho especial. Seu A pai, uma gente pessoa também. que eu adorava demais, um amigo, um querido, enfim. A gente admira muito sua história. E foi tão engraçado, porque quando eu resolvi falar assim, eu vou chamar a Rui, eu Azinho, eu falando com o Azinho, né? Eu Azinho, Certo. eu acho que Rui não vai querer, não. Aí ele, pá, me mandou o print de tu falando lá na. Não, Foi Vitarella? não, foi Capricho. Capricho. É. Tu falando lá, oxe, lógico que ele vai querer. Eu disse, rapaz, eu vou mandar uma mensagem pra Não ele é o meu forte, agora. não, viu? Mas, inclusive, eu vi, você mandou. Não é o meu forte, não, mas a gente vem bater um papo com você. Sempre é prazeroso estar ao seu lado e da família. Obrigada, Rui. Eu que tenho um prazer assim de a gente poder tentar mostrar a sua história, né, para todo mundo. Claro, Isso é uma inspiração até para as pessoas que trabalham aqui com a não é gente e para os verdade. seus funcionários, né? Uma Com pessoa como certeza. você que saiu como serviços gerais e hoje em dia está É, nessa posição, sócio de 35 restaurantes no Brasil é. inteiro E você praticamente. conhece bem, estou lá o dia a dia. Não é Você porque eu está lá o tenho dia a 30 dia. restaurantes Que eu não que vou eu deixar, não que eu vou vou estar. deixar trabalhar, Exatamente. né? E até gorjeta, tem hora que o cliente chama eu, dá cinco reais de gorjeta, 10, pego, agradeço e chamo o garçom, o ajudante e dou para você ver o carinho, assim, que eu tenho o prazer de estar com meus clientes, que está demonstrando o quanto ele é importante para mim, o dia a E é dia, e eu mesmo, vendo, né? isso é Porque eu costumo prazeroso. dizer assim, a gente ser o nosso cliente Não é não nada. é nada. Nada Exatamente, disso exatamente. existiria, né? Exatamente, com certeza. Sou muito grato a eles. Ô Rui, me fala, pela sua experiência que você passou em São Paulo, o que isso influenciou no Rui de hoje? No Rui que você se tornou esse grande empresário? O que foi que aconteceu lá atrás que você quer perpetuar, que você leva para os seus estabelecimentos, para o seu dia a dia? Manu, eu acho que a melhor coisa é você estar ao lado de pessoas boas. E ter pessoas boas. Na minha vida passou muitas pessoas boas, entendeu? Giancarlo Bola, que foi o meu patrão na época, que era uma pessoa inspiradora, uma pessoa que ensinava você a trabalhar. Assim, de uma maneira, ele chegava, ensinava, mostrava como atender o cliente, como dar uma boa noite. Então, essas pessoas me inspiravam muito, entendeu? É uma pessoa que você olhava assim, a turma hoje do Barbacoa, que é a turma, para mim, é um dos grupos maiores de restaurante, que eu trabalhei 6 anos, foi a primeira casa na Higienópolis, são dono do Barbacoa, ali na Bandeirantes, Eu sou péssima de nome. eu vou lá sempre, mas também fui um dos maiores grupos de restaurantes aqui. Então, esse pessoal era mais ou menos igual eu. Os caras trabalhavam. Um tempo desse, até mandei um vídeo para Pedro, eu estive num restaurante, e seu Manuel, que era dono do Barbacoa, do Gato que Ria, e Giovanetti, os caras têm, inclusive, o restaurante aqui em Recife é dele ali, o Ponteio Grill. Então, esse senhor, com 80 anos, eu cheguei lá no restaurante, Ele estava lá. ele estava lá, um domingo, sem família, sem nada, sozinho, e servindo os pessoal. Aquilo eu filmei ele, mandei até para Pedro. Aí eu olhei assim, disse, Pedro, para isso, domingo, 2 horas da tarde. O cara desse, com o mundo de restaurante que ele tem, para mim é o maior grupo de restaurante. Depois, de segundo, acho que vem o Coco Bambu. E tá E lá. ele estava lá, rapaz. Aquilo me emocionei. Aí chegou um pessoal para atender assim, tinha uma ilha nesse restaurante que eu fui, que era o restaurante meu primeiro emprego em São Paulo. Aí eu voltei lá para ver os amigos. Aí quando eu li, São Antônio está aí, aí disse, seu Manuel, eram 2 irmãos portugueses. Aí disse, pô, vem aqui direto. Aí olhou assim, o cliente estava servindo lá numa ilha de massa que tinha no restaurante e tal. Aí, então, senta na mesa que eu levo. Eu olhei assim, pegou a massa, o cliente levou, tal, serviu o cliente, limpou a mesa. Só foi. Não tem coisa inspiradora melhor que isso. Sei não. Aquilo me comove um negócio desse. Eu fico assim, emocionado ver um. Por isso que você é do seu jeito, assim, até hoje. Tem que ser, tem que ser. Então, esse pessoal que passaram na minha vida marcaram. E eu me vejo muito essas pessoas, entendeu? Então, são coisas que assim, vou levar para a vida e vou me ver igual eles. Se Deus quiser, eu quero chegar aos 80, se Deus quiser bem, 90,
servindo alguém, se Deus quiser. Acho que é prazeroso para mim. Tudo que eu consegui foi servindo. Então, eu jamais vou deixar de fazer isso. Que lindo, é lindo mesmo, porque é isso, né? E a gente claro. tem que gostar do que a gente faz. Claro, sem dúvida. Agora, a maneira mais bem feita que você tem é amar o que você faz. Pois é. Você, quando ama, você faz certo. Me fala quais foram os maiores desafios e aprendizados naquela época que você estava lá em São Paulo. O desafio é chegar em São Paulo sem pai, sem mãe, sem estudo, tinha tudo para dar errado. E deu certo. E o aprendizado? Me fala o maior aprendizado. O aprendizado é, como eu falei, com esses profissionais que passaram na minha vida. Foi um gerente que me ensinou bem, foi um maître, foi o meu garçom, que por muitos anos ficava com... Então, esse pessoal que você vai convivendo, eles vão ensinando muito, e você vai aprendendo muito com ele. A maneira de se comportar, a maneira de dar uma boa noite, a maneira de ser educado. Aprender, né, querer aprender. Era um dos primeiros a chegar e os últimos a ir embora. Então, assim, não tinha pressa para ir embora. A turma, quando dá o horário, quer ir embora. Eu sempre ficava para ver se eu ganhava uma gorjetinha, para ver se eu ganhava um dinheiro, para ver se conseguir o vale transporte de volta, apesar que a empresa dava. Mas se você ganhasse uma gorjetinha, um extra, exatamente. Então, eu sempre fiz isso. Então, foi uma coisa que eu sempre quis buscar, que ia vencer. Eu disse, eu vou voltar para a minha cidade com uma situação melhor, para dar uma condição melhor para meu pai, para minha mãe. Eu vou mostrar para ele que eu não vou voltar fracassado. Aí eu, graças a Deus, quando você bota um negócio na cabeça, eu acho que ajuda. Ajuda muito. Rui, como foi que aconteceu, ou quando foi que aconteceu essa sua primeira oportunidade de ser sócio? Como foi enxergar essa oportunidade? Você teve medo? Não tive medo não, porque eu queria. E quando você quer, você não... Eu sabia que ia dar certo, porque toda a minha vida eu fiz, teoricamente, para os outros, para o patrão. Tá? E quando eu tive a oportunidade de fazer para mim, eu sabia que ia dar certo, porque se eu estava fazendo para o patrão, estava dando certo, obviamente que ia fazer, e eu ia fazer 2 vezes mais do que eu fazia. E foi quando eu voltei, em 2001, para aqui. Você voltou para Recife? Recife, foi quando eu saí de Leopoldo, que eu tive a oportunidade, que estava lá quando eu saí, eu digo, pô, não vou conseguir um emprego desse, uma casa dessa. O Leopoldo era surreal, era, como eu já falei para você, eu tinha hora que eu achava que eu trabalhava na Globo, no Projac da Globo. Chegava às sexta-feira, os sábados, às quinta-feira, era um desfile que seus irmãos conhecem muito bem. Azinho e Cláudio tiveram muitas vezes lá. Então você trabalhava lá e que era todo tipo de gente importante era nesse restaurante. Quando eu saí, só trabalhava à noite. Eu disse, pô, não vou conseguir mais um restaurante desse. Então foi quando eu voltei para Recife, tive a oportunidade com o Celicínio, Amadeu, Pedro foi depois. Então aí eu vim, aí eles me convidaram para trabalhar no Porto Ferreiro. Não, no Tio Armênio. Não existia o Tio Armênio ainda. Aí Porto Ferreiro aqui na Rui Barbosa. Então fui trabalhar lá de garçom, tá? Nem vim de maître, nem de gerente, nada. De garçom. Aí me deram a oportunidade, com acho 60 dias, foi quando surgiu o Ferreiro Café. Até aí eu estava de funcionário. Lá no Shopping Recife. Shopping Recife, você frequentou muito, com seu pai, sua família. Então fui para lá. Aí já fui de maître. Aí já saí de garçom, fui de maître. E com pouco tempo, 4, 5 meses, ver minha qualidade de serviço, minha maneira de abordar, minha maneira de se comportar, sempre humilde, atendendo os clientes. Então, ver que eu tinha uma diferença um pouco. Então, me convidaram para abrir o Tio Armênio. Aí já foi quando eu fui de sócio, para a primeira casa. Aí já saí do Ferreiro Café em 2002, foi 2003. Não, foi 2002, para ser sócio, foi a primeira casa. Então, foi a primeira. Aí não tinha filho para levar no colégio, não tinha reunião de pais, não tinha nada. Chegava de manhã, saía de noite, 24 horas dentro. Eu disse, não vou dar essa oportunidade para mim. Isso aqui eu vou pegar. Quando Painho falava, quando o cavalo passa selado, pronto, você ou monta, ou se ele passar, minha filha, não volta mais não. Aí foi quando tive essa oportunidade. Aí eu disse, não vai dar certo, porque eu vou querer que dê certo. Eu vou para cima, vou realizar meu sonho, vou ter uma oportunidade única. Eles têm várias casas, eu só tenho essa. Então, vou fazer com que essa dê certo, porque... Que essa seja melhor, né? A melhor, exatamente. E realmente foi. Foi um sucesso até hoje. Uma casa está com 22 anos, praticamente 23 anos. E até hoje é sucesso, fila na porta,
A gente foi uma ampliação, cresceu a casa, e de todos os tio Armênio, acho que a gente tem 15 hoje, na verdade, não sei exato, mas de 15 tio Armênio que a gente tem, é a casa melhor que a gente tem. Passada, não sabia desse detalhe. É a melhor nossa. Ela cresceu muito, passou por alguma reforma e continua. Então, pronto, foi a primeira, depois teve o Maxime, que você ali no Pino, acho que você conheceu, e por aí foi, abrindo 1, 2, 3, 4... 35 hoje. 35 restaurantes. Hoje, 35, acho que com algumas... Por Maceió, 36, tem 2 em reformas, né, parece? Não, a gente está com uma conversa para talvez para Aracaju, para Salvador, com o grupo JCPM, e o Pedro está indo, inclusive, amanhã para João Pessoa, através da gente abre outra de João Pessoa, e Belém... Não para. E Belém está com outra também que já está em reforma lá, acredito até setembro, outubro a gente inaugura. Ô Rui, como é que você lida essa gestão? Tantos funcionários. Lógico que você deve ter uma equipe aí que lhe ajuda. É verdade. Mas o que é o mais desafiador aí, lidar com tantas pessoas? Exatamente. A gente tem sócios, por exemplo, São Luís, a gente está com... Inclusive, há 15 dias atrás, eu inaugurei uma casa lá. O Tio Armênio, o primeiro Tio Armênio. Apesar que a gente tem 6, essa foi a 7ª. A gente tem um sócio local lá, como tem nas outras praças. E a gente lida muito com ele, essa parte de administração, ele fica lá e a gente acompanha aqui, junto com eles, financeiro, essas coisas todas. E funcionário fica mais a critério dele lá resolvendo. E a gente fica uma parte daqui, eu, Pedro, João Pessoa, e a gente consegue lidar, entendeu? Porque a gente sai dividindo. Eu pego um gerente, pego um maître, pego um sócio... que a gente dá uma oportunidade muito boa para a gerente, praticamente como eu comecei. Hoje em dia a gente faz isso com os nossos gerentes, faz isso com o chefe de cozinha, a gente dá participação de resultado para eles, que eles sejam sócios, teoricamente, entendeu? Então, Belém, a gente tem uma equipe lá, tem 4 casas, vai para a 5ª agora. A gente tem um rapaz que foi daqui na época que a gente inaugurou a primeira casa lá, ele foi e deu certo e hoje é um sócio nosso na casa. Então ele opera essa casa, lidar com os funcionários. E é lindo você poder fazer isso com o outro que você teve essa oportunidade, né? Claro, claro. Porque às vezes a pessoa tem, lógico, tem algumas pessoas que vão vencendo na vida e não está pensando no outro. Exatamente. Né? Então, assim, você quer ou não, você está dando um pouco de oportunidade para aquela pessoa que está lá, que está começando e que você acredita, né? Exatamente. Hoje Pedro, o próprio Amadeu, a gente vê que começou comigo e deu certo. E, graças a Deus, a gente está fazendo isso, então vamos dar oportunidade para as pessoas, porque às vezes a gente não está no outro estado ao mesmo tempo. Não acompanha 100%. O restaurante é muito complicado, essa logística, as coisas todas. Mão de obra hoje em dia, acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem dificuldade hoje, que a gente pegar pessoas qualificadas, formar pessoas. Então, a gente tem dado essa oportunidade. Então, a gente sabe, vamos pegar um gerente e a gente dá participação para ele. Ó, a gente tem tantas casas, contrata de São Paulo, tem contratado muita gente de São Paulo para vir, os cozinheiros, os maîtres, gerentes. Então, a gente diz, vou abrir uma casa em tal lugar, a gente vai dar uma participação de resultado para você, então dá a oportunidade de você ser sócio. Que seja uma primeira, aí conta a minha história, mais ou menos, falo da minha história para ele. Agora você vai mandar eles assistirem um podcast. Claro, com certeza, com certeza. Sua audiência maravilhosa. Já pego o link e já mando para ele. Ó, vê essa história aí. Então, para ver se exatamente inspirar eles para ver se dá certo. Então, pronto, a gente tem feito isso, tem dado certo. Hoje, praticamente, todos os funcionários, colaboradores, de gerente, de chefe de cozinha, têm resultado. Participação de resultado de 5%. Tem uns que, às vezes, a gente está vendo uma parte para eles, tem que pegar uma porcentagem maior para ganhar uma grana legal, entendeu? E, graças a Deus, estão todos satisfeitos. Ô, Rui, tu já imaginava que você chegaria onde você chegou? Não, na verdade não imaginava, né? E as coisas vão acontecendo assim. Hoje eu vejo muito natural, entendeu, Manu? Não olho, assim, eu sei que, você tem alguns clientes, tá muito grande, não sei o que e tal, eu digo, não, mas me vejo a mesma pessoa, tá entendendo? Sim. Mas eu sei... Veja, tanto que você está casado com a mesma mulher. Exatamente. Isso, para mim, já é uma coisa que você realmente está a mesma pessoa. Porque tem algumas pessoas que perdem a cabeça e vai atrás de outro parceiro, de outra parceira. Não, exatamente. Né? Se acha já que está
já está bem de vida, acha que tem que estar na noitada, acha que tem que fazer algumas coisas que Isso não foi uma deve. coisa que eu lhe admiro muito, é exatamente isso. É porque a Então, gente vê que você continua aquela mesma pessoa, sua exatamente. essência, a humildade, né? Isso é de se admirar, porque as pessoas às vezes perdem, infelizmente a verdade é essa, né? Exatamente. Pô, minha esposa hoje é uma parceira minha, teoricamente já virou praticamente um carinho, tudo que a gente convive, porque não é fácil. A gente está, teoricamente, quase 30 anos, porque comecei a namorar Frei Miguelinho lá atrás. Fui para São Ah, ela Paulo, foi desde Frei Migalinho? exatamente, de Frei Miguelinho, na minha cidade. Exatamente. Tô Então, passada, comecei, então tá com ela desde 16 anos de idade. desde que nasci praticamente, né? Como é o nome dela? É Claudineia. Claudinei. Eu preciso conhecer Claudinei, Vai viu? sim, com certeza. Está sempre ali no Riseiro e tal. A gente tá. Então a gente praticamente foi a vida toda, entendeu? E tive a oportunidade de ir para São Paulo e voltei namorando com ela, fiquei lá trabalhando e namorando, aquela coisa à distância, com carta ainda, na época era carta, viu? Então, aí voltei, casei, rapaz, eu vou esquecer a data do casamento. A pessoa, Eu sou ruim de número é, também, também então sou ruim. Claudinei Então vai lhe casei, perdoar. exato, vai perdoar, vai. Ela sabe. Então casei com ela e graças a Deus acho que Quando faz tu parte. tava no Leopoldo lá, trabalhando no meio daquele carro lá, balada e tal, tu tava com ela já? Ela tava lá ou Não, tava não, casado? não Ainda não estava era casado ainda casado, não. não? Casei no Leopoldo com ela. No Leopoldo que eu digo, trabalhando no Leopoldo. Sim. Casei, vim para Miguelinho, casei, Que foi embora lindo, eu não sabia comigo. que era Meu desde filho essa trabalha época. comigo, Tu meu tem filho dois tem dois. filhos? Um trabalha comigo, tem 25 anos, João Vitor, nasceu em São Paulo. E 2 anos depois de casado ele nasceu. E tem um agora que eu digo que eu chamo ele que é pequeno, sempre é pequeno para mim, nunca vai crescer. É o último, que Tem é quantos Pedro. anos? Ele tem 18 anos, fez agora, está fazendo medicina, passou na FPS. Que massa. Esse aí não vai trabalhar com você, Não, vai não. não, vai não. Esse aí não tem perigo. Nem comer ele gosta, Vitor. Sério? É sério. A comida dele Trazer ele pra cá, é então. pronto, acho Comer que saudável, ele vai saudável, gostar, vai viu? gostar, vai. Pronto. E está no caminho de médico, acho que tem tudo a ver, viu? É, Se Deus quiser. longevidade, se cuidar. Exatamente. Então, são 2 filhos, a vida maravilhosa que eu tenho, faço o que eu gosto, viajo pra caramba, trabalhando e a esposa sempre sempre devo muito a ela, reza muito por mim, acorda, tá rezando, É vai que dormir, tá rezando. sua sobrinha Exatamente, é. é É freira, né? freira, é freira. Carmelita, É né? Carmelita, ali em, No Carmelo ali no Carmelo. de. Onde é? Irmã Letícia. Lá no. Qual é o bairro daquilo ali? É Santa Não, Maria, não. É Camaragibe. Camaragibe. Eu já Camaragibe. fui lá com manhã. Sua mãe é uma das grandes colaboradoras lá. Há anos ela fala isso, na época que eu praticamente nem o segundo filho eu tinha. E ela falava de Dona Tanagra e seu Gilmar, era um dos mais colaboradores lá. Porque eles vivem de É, eles ajuda, né? vivem de ajuda. Manhã Então, comentou uma vez que ela chegou lá no Carmelo e foi levar uma doação de alguma coisa da igreja que ela tinha conseguido. E aí, quando ela chegou lá, eles estavam batendo o sino, porque eles, quando tá assim, perto de acabar a alimentação e tal, eles meio algumas que coisas. informam, né, para o pessoal levar. Manhã disse que não acreditou. Teve uma história dessa, assim, que eu me lembro. E quando eu estava Ela grávida, falava muita história das lá. minhas 2 gravidezes, manhã me levou lá para receber a bênção Essas de coisas, Nossa Ela, você Senhora. sai, eu estou devendo a visita a ela, mas quando você sai de lá, você sai leve. É impressionante a energia que tem lá aquele lugar. É impressionante. E ela falava com sua mãe com frequência, alguns momentos, não sei se nem se deve falar aqui, mas teve uma época que estava para cortar a energia lá, uma conta absurda lá que teve e tal, e juntou 3 ou foi 4 contas e não tinha, e sua mãe mandou pagar tudo lá, então, enfim. Sua mãe é uma das maiores colaboradoras lá. Esse negócio de religião com manhã é muito forte, né? E desde pequena. Mas é linda, né? Tem gente que fala que manhã pergunta assim: sua mãe ficou religiosa depois ficou viúva? Porque manhã ficou viúva com 46 anos de idade, 47, É muito jovem, demais, né? é verdade. E eu não, manhã sempre foi religiosa, desde 13 anos de idade. Isso que Ela eu conta. lembro que ela. E isso faz década que ela fala isso, 10, 15 anos atrás. Enfim. Então você nunca imaginou de chegar onde você chegou. Não, nunca. Na verdade, não. Eu sabia que. Tu sabia, eu olho pra tu e eu fico assim, admirada com a sua história. Porque é de se admirar. Você vê a história do franguinho no ano da Itapemirim, que eu lembro que a empresa era Itapemirim. Acho que você não sei, tu conhece? Já ouvi falar. Já ouvi falar, pô. Já ouvi falar. Então, você sair de Frei Miguelinho e hoje ter essa oportunidade de estar contando a história de 1.000 e tantos funcionários, praticamente, diretamente, sem brincar, é quase a população da minha cidade, entendeu? Quantas pessoas emprega, quem depende daquele emprego, tem casa 5, 6
filho, funcionário, pai e mãe que depende do emprego. Então, quando você botar, é praticamente uma cidade de 7 Sua mil, 10 história pessoas. é demais e inspiradora. Mas teve muitas pessoas ao meu lado. Pedro, que você conhece, é um cara bacana pra caramba, um parceiraço, um cara que eu devo muito a ele, Amadeu, o Licínio, que foi embora cedo, que você conheceu, é um cara que me deu muita oportunidade também, é um cara que tem uma visão assim absurda, tive a oportunidade de, primeira ida para fora do país, foi ele que organizou para mim, que me presenteou, na verdade, entendeu, para ir para Portugal. E hoje estou lá conhecendo Portugal todos os produtores de vinho, tenho um relacionamento assim absurdo com as maiores marcas de vinhos, as maiores quintas, vinícolas lá. Então, através de tudo ele ensina. Inclusive, agora, em mão para você, no dia 22 de junho, eu estou sendo entronizado na Confraria Vinho do Porto, a convite da Ramos Pinto, no nome de Jorge Rosa, através. Então, isso foi tudo uma construção de relacionamento, de amizade, de trabalho, enfim. Então, de oportunidades, exatamente, né? Exatamente. Então, aqui só Licínio que teve a oportunidade de ser entronizado e Dr. João Carlos. Muito chique, viu? Exatamente. E agora Rui Silva. Rui Silva, exatamente. Luli, que mora em São Paulo, já foi também. Entendi. Inclusive, há 2 anos atrás, eu fui para a entronização dele. Então, e agora... Explica aí para quem não entende o que é a entronização. Entronização, você vai participar a maior confraria de vinho do mundo, a mais antiga, que é de Vinho do Porto. Então, eu vou ser entronizado, vou participar, vou ser um membro da Confraria Vinho do Porto, entendeu? Levantar a bandeira do Vinho do Porto, enfim, falar do Vinho do Porto em tudo quanto é canto, e ser um membro da Confraria Vinho do Porto. É assim, um evento muito bacana, um evento muito lindo. Tive a oportunidade, há 2 anos atrás, em 2022, com o Luli. Então, assim, é emocionante. Para quem vive no mundo do vinho, para quem gosta, que curte, que o vinho do Porto é uma coisa assim, é uma bebida santa. O vinho do Porto é diferente de todos os vinhos. Então, e o português tem essa coisa de ter o vinho do Porto como uma bebida santa, eles têm um ritual, então é muito bacana. E eu estou muito feliz e muito elogiado com esse convite. Tem que estar mesmo. Vai ser um evento, você vai ver, vai ser um evento bacana, se Deus quiser. Rui, não sei se você já assistiu o nosso episódio, mas eu não lhe contei antes, né? Mas assim, a gente tem um momento verde. Verde? É, um momento verde. Eu queria saber, tem algo que você faz em prol da sustentabilidade? Algo que você diz assim, ai, Manu, eu faço isso, eu não pego sacola de plástico, ou não faço nada, mas eu depois daqui do ManuCast eu vou pensar nisso e vou melhorar. Na verdade, a gente eu gosto de plantar uma sementinha, tanto para os convidados quanto para os nossos ouvintes, né? Sem com dúvida. Relação a isso de sustentabilidade. Esse trabalho que você vem fazendo, Manu, é muito lindo, bonito, entendeu? Pessoas deveriam se inspirar e fazer mais, que realmente é bacana. Você acha que não vou resolver, mas com incentivo, com o que você vem fazendo, não é de agora, nem 1 mês, nem 2 meses. Você já vem, eu vejo você na praia quando está caminhando aí no litoral, catando lixo, pegando aquela coisa, é muito bonito se ver, entendeu? Acho que todo mundo fizer um pouquinho, eu digo isso, se cada um fizer depois, um pouquinho. Com certeza, depois que sair daqui, eu vou pensar mais, tanto no restaurante, como é que a gente pode fazer, com plástico, com canudo, tem algumas casas ainda que tem canudo de plástico, eu vejo tartaruguinha, que eu acho que você fez a postagem. Tá vendo? Minhas postagens fazendo você pensar. Exatamente, com certeza. E depois de hoje, com certeza... se quiser, eu ajudo, viu, Rui? Com certeza. Pensa esse negócio que eu adoro. Vamos ver uma maneira aí de você dar umas dicas e a gente vai fazer. Entendeu, já? Vamos aperrear você e vou aperrear Pedro, que é que eu tenho intimidade. Não, Pedro é seu fã, ele adora. Aí Pedro teve aqui no Dia das Mães, eu falei com ele rapidinho, eu estava na cozinha, um caos aqui, graças a Deus, né? Um caos de gente. Não, isso é maravilhoso. E eu nem pude dar atenção, correndo lá na cozinha de um lado pro outro. Mas ele entende muito bem, ele sabe o que é isso. E quando a casa está cheia, infelizmente, a gente não consegue. Você sabe, né? Sem dúvida, a gente não dúvida. consegue. Não, e a gente não consegue nem manter o padrão. A comida tem que ter o padrão, mas assim, a gente não consegue manter o padrão de atendimento. Sem dúvida. Isso é normal em qualquer lugar. Quando chega um dia especial, dia das mães, dia de namorado, por exemplo, à noite, aquela coisa dia dos pais, final de ano, dezembro, são dias, são momentos que a gente precisa faturar bem. E sabe a dificuldade que tem, certamente vai ter alguma coisa. Não, e mesmo que você aumente a equipe, né, você não consegue. Não consegue, porque o volume é muito grande. E graças a Deus. Graças a Deus. E você não consegue. Mas ele entende, Pedro entende muito bem, ele sabe o que é isso.
Tu tá com essa tua de restaurante aí, Né? ele Mas sabe. é engraçado, depois que eu comecei a ser proprietária de restaurante, né, eu comecei a ter mais empatia para os estabelecimentos cheios. Porque assim, na verdade, a gente sabe como é a situação do outro, É verdade, né? é verdade. A gente começa a ter mais paciência, mais empatia, e você entende o lado do outro, que porque você está do outro lado também, É né? Quando verdade. você não esteve ou não está daquele lado de lá, É, você não entende, não entendo, mas você quando não você sabe. passa, aí você começa a entender completamente tudo. Rui, vamos falar um pouco sobre o futuro. Eu queria saber qual o seu objetivo hoje como empresária. Me No- conte, vamos lá, Não, meu viu? objetivo assim eu não tenho, na verdade. Eu já sou um cara realizado. Já sou um cara realizado. Não tenho. As coisas vão acontecendo naturalmente. Eu não planejo, entendeu? Não tenho assim de onde eu saí, de onde eu estou hoje, assim, o que é que eu Quer quero mais o mais? quê? É verdade. Exatamente. Já sou realizado, família, estou de Bem bem, casado, bem com os casado, com os filhos. filhos, com tudo. Essa tua de funcionário aí, colaboradores ajudando. Pô, queria que o país fosse um pouco melhor, mas paciência, trabalhar, pagar imposto E rezar que utilize exato, o dinheiro da melhor forma, da né? melhor forma, exatamente. Mas eu não tenho assim, sei dizer assim, não tenho não. Talvez uma quinta em Portugal, quando chegar a ficar um pouco mais velho, para ir lá tomar vinho. É meu hobby, eu adoro demais, mas não tenho, sinceramente não tenho. Vontade de abrir restaurante e cada dia abrindo mais. Tem 4 aí, talvez, abrir mais. No ano que vem, mais uns 5 ou 6 e fazer isso. É o que eu Próximo gosto de fazer. 2025, Rui com 50 restaurantes. Quem sabe, né? Tá, fica Ó, longe muito, Pedro. não. Convite a gente sempre tem, sempre tem. Pois Então é, eu a já gente lhe disse, quer ser meu sócio aqui não? Ó, tu tá em vamos, 35, uma mais, uma menos. amém, não vai. Vamos ver. Ô, Rui, Vamos ver se o Pedro autorizar, vem ser seu sócio. Porque eu tenho um contrato com ele, não abri negócio com ninguém. é? Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu Deixa tenho eu... certeza que fosse com você, ele liberava, se tivesse contrato. Mas, Daniel, brincadeira. Ô, Rui, me conta, o Ruizito, como foi esse sonho? Vamos lá. Então, o O Ruizito é no Ruizito, Shopping Rio Mar, Shopping né? Mar, Para quem não exatamente. foi, nossos ouvintes aqui, vale a pena ir. Vale, vale. Quem não é de Recife, que vem a Recife, vá lá também. A culinária tá delícia. Não, o seguinte foi esse. O O Ruizito, Ruizito veio uma hora que a gente já estava com, teoricamente, 2 marcas fortes, apesar de ter, como você falou no início, tem outras marcas. Tem carne de grelhado, que é o Ferreiro Grill, tem São Luís, tem algumas outras marcas. E a gente precisava fazer uma terceira marca, uma expressão diferente das outras, que era o Tio Armênio e o Zil. Tá? Porque são casas que têm são crescido muito, consolidadas, né? consolidadas, e têm crescido muito por aí afora no shopping. E a gente recebe sempre convites de shops querendo abrir alguma coisa. Já chegou o shopping para dizer, abre o Tio Armênio ou abre o Tuzil. Mas, pô, dentro do shopping de 2 casas. Então a gente foi em busca da terceira opção, uma marca diferente, com uma culinária diferente, que não ligasse a nenhum Tio Armênio nem o Zil. Então foi quando surgiu a ideia da gente fazer um espanhol. A gente tinha, teoricamente, o português com o regional, que é o Tio Armênio, e o italiano, que é o Zil. Então, vamos em busca de um... Como é que a gente faz? Vamos atrás. Eu e Pedro, tem essa coisa de ir para São Paulo. São Paulo é um mundo que... Eu Ali vou fazer pesquisa direto. ali você pode ir que não deve lugar nenhum no mundo, ali você tem tudo. Então, pô, Pedro, vamos atrás, vamos. Como o Zil também. O Zil, voltando um pouquinho antes do Ruizito, o Zil, a gente precisava da segunda opção de shopping. Aí, então, vamos abrir o italiano, onde é, vai? Vamos para o Moma e para o Nino, vamos abrir uma casa dessa em Recife. Agora que precisa, contratar cozinheiro. Aí contratamos 2 cozinheiros que estão comigo ainda e 2 ajudantes. Então a gente trouxe um equipe, foi quando botou e foi Meu filho ama a lasanha do Zil. A lasanha é muito boa. A lasanha normal, Normal, da tradicional. mama, né? É maravilhosa. Então, pronto, aí quando surgiu essa oportunidade, a gente, então vamos fazer a marca. E deu sucessozinho, hoje já estamos com 7, com a promessa de abrir uns 3 até final do ano. Estamos petando amanhã em João Pessoa, tem uma promessa para Maceió, então promessa sempre tem. Então, quando fizemos a segunda marca, e quando teve a oportunidade, agora a terceira, shopping convidando. O que é que a gente vai fazer? Pô, não tem, vamos criar um, então, ó, vamos para São Paulo. Aí fomos para Tonite, que é um espanhol muito É bacana. muito bom. Tonite,
Aí tivemos contato com o Oscar Bosch, que é o proprietário, através de um amigo que dá consultoria para a gente, que trabalha em Santander, na Espanha, um restaurante que é o único brasileiro com 3 estrelas Michelin. Eu acho que Fica você, onde lá? na cidade de Ah, Santander. Santander. E o restaurante, eu esqueci, Senador de Omóis, um negócio desse. E eu acho que é um pernambucano que está lá trabalhando nesse restaurante, que é Bruno Didier. Não sei se você já ouviu Já ouvi falar. falar. Bruno Didier. Então, pronto. Eu tinha muito contato com ele e deu a ideia de, eu quero fazer isso. Aí, pô, eu toco com você, ajudo vocês. E veio essa oportunidade, pegamos cozinha de São Paulo. Ele veio aqui, montou o cardápio e a gente está tocando. E o nome Ruizito Ruizito, saiu. vamos Lógico que é lá. Rui, né? Mas como foi essa? Exatamente. Foi de quem essa Veja ideia bem, aí? tem muitos clientes que me chamam com Ruizito. Ah, é? Lá atrás, já há anos que vem Ruizito. Vamos lá para o Ruizito, vamos lá para a rua e tal. E então ficou essa coisa de Ruizito. Aí, quando pedi o nome, eu disse, vamos fazer, vamos botar a marca do, do presunto Joselito, que é um presunto espanhol, é um dos presuntos mais caros da Espanha, mais famoso, Joselito. E achava um nome bonito. E aí, Já é bonito mesmo. Joselito. Quando eu olhei a marca do presunto, eu digo, não vou fazer igual, mas é uma linda marca. Eu disse, tem tudo para dar certo. Vamos nela. Quando a gente foi, marquei com o Pedro, tivemos com. Vamos. Vai ser Joselito? Vai. Até falando com a Andréa Cavalheira para fazer a marca e tal. Mas quando a gente foi pesquisar, o nome já está registrado aqui no Brasil como uma limitação. Aí Pedro disse, não adianta a gente fazer essa marca E depois tem que mudar. e ter que mudar e depois criar. Então a gente ficou, aí Pedro disse, não. Aí tentou outra, não sei o quê, tipo, muito feia e tal. Aí disse, já fez, já sei, Ruizito. Pô, não, Dom Ruizito. Pô, aí Dom Ruizito, não, pô, esquece. Não, aí ligou para a Andréa. Andréa, faz uma simulação, Ruizito. Ela fez, pô, ficou linda a marca. Enfim, então foi Pedro que escolheu esse nome. Não fui eu, não. Foi você não, né? Foi não, foi não. Para mim era Joselito, na verdade. E quais são os planos do futuro? Pensa em expandir mais o Ruizito? Tem algum plano, expansão em vista? Me conta. Então, a gente pensa, tá? Mas Eu já penso o Ruizito lá em Portugal. É. Talvez não, Portugal só quero ir para tomar vinho, só quero ir para curtir mesmo. Não quero ganhar aqui e gastar lá. Né? Trabalhar e ir para lá para trabalhar não quero não. Aqui já tem muito trabalho. Então a gente pensa, a gente tem um namoro com o JCPM o Salvador Shopping do Dr. João Carlos, que tem uma coluna muito grande em espanhol lá. E a gente pensa, mas para expandir não é fácil. A gente criou o Ruizito de uma maneira, com uma qualidade diferente, com... Não, ele é realmente diferente Ela é dos diferente. outros, das outras casas. Total. Então é uma casa muito trabalhosa. A gente está com um chefe aí que é 24 horas lá, tudo receita. Tudo que você comer lá é receita. Não tem nada assim no olho, não. O arroz que você comer lá é a quantidade exata, na balança. Aquelas croquetas que a gente tem, é tudo pesada, tem uma que é medida na régua, o tamanho certo, aquela coisa toda. A gente tem 3 pessoas. A minha briga aqui na minha cozinha é quando não fazem pela receita. Exatamente. Aí dá errado. Pois é. Dá errado. Não tem que ter a receita, tem que ser de disciplina. É desse jeito que a gente quer. O rapaz está aqui, o cara está da Espanha lá, mandando lá 3 horas da manhã, quando chega do trabalho, fica mandando as coisas, a receita, as sugestões, as coisas todas. Então tem que cumprir. Então é uma casa que ela não é fácil expandir, como a gente faz anteriormente, o Zil, que é um molho de tomate, um molho de queijo, a base de tudo, e a massa. Mandou para o show, não tem o que fazer. Fazer bem feito, então ele tem essa dificuldade, entendeu? Então, assim, a gente pensa em expandir, acredito que já temos condições de fazer a segunda. Foi um tiro muito certo, uma qualidade excelente, muito elogio. O ponto é muito bom, né? Além na entrada do Shopping Rio Mar, para mim é dos melhor restaurante de estrutura de shopping. A gente já tem aí, acho que 15 shopping, 16 shopping, sei lá, 20 shopping que a gente trabalha. O nome exato não sei dizer a você, mas assim, de estrutura é a melhor casa. E eu acho que em São Paulo pode ter igual, melhor não existe. Que ali era o Dr. João Carlos que fez, o Rui Paula, na época, você lembra, ele ficou Doruim. E você tem 2 cozinhas, inclusive a cozinha lá de cima, a gente só usa ela para preparar hoje. Que é para preparar a parte toda, espaço todo para descer. O pré-preparo. Já deixa tudo pronto. Então, assim, uma estrutura muito grande. Então, a gente
sabe que para expandir não é fácil, ela por essas dificuldades, por esses detalhes que a gente tem. E tem aquele balcão ali de frios, que acho que você conhece, que a gente Sim, foi buscar em São Paulo, tem uma casa lá muito, acho que é a Adega Santiago, que você deve sim. saber. A gente deu uma olhada lá e disse que a gente precisava fazer alguma coisa, que aquela coisa de Espanha, e aquele balcão de peixe frio, aquelas coisas todas que a gente serve ali, você chega, tem um canelone agora, que é um sucesso absurdo que É, o de foi, abacate, e né? abacate, exatamente. Com atum. É Não, atum? é com caranguejo, Caranguejo. caranguejo fresco. Então foi a ideia do rapaz lá, e a apresentação dele é linda, É linda. é É linda leve, uma mesmo. comida leve, aquela coisa toda. Então a gente está pensando em fazer essa expansão, mas não é fácil não. Não é fácil não, mas Ô, estamos aí. Rui, qual conselho você daria para um jovem que está começando sua carreira? Como você começou? Como garçom, como serviços gerais? Qual o conselho que você daria? Olha, às vezes quando tem reunião que eu participo com o gerente, com coisa, eu digo, olha, busque seu sonho, corra atrás que dá certo. Quando a pessoa tem essa coisa na mente, não ficar em rodinha, não ficar em conversa com o funcionário, fazer o seu, sempre fazer bem feito, sempre buscando juntar perto do gerente, juntar perto do maître, do chefe de cozinha, sempre conversando sobre o cardápio, sempre buscando se aperfeiçoar, sempre Se se dedicando, né? dedicando, sendo o primeiro a chegar, o último a ir embora. Então, quando você consegue fazer isso, Manu, querer, eu acho que consegue, entendeu? Porque tem tantas histórias aí de pessoas. Eu sou uma, como tem no outro segmento, tem um cara que, para mim, sou fã dele também, que é Nelson Damachevoi. Não sei se você tem a Sim. oportunidade dele vir aqui, se tiver, pode chamar, que a história dele é lindíssima. Faça essa ponte entre a Não, gente pode aí. ficar tranquilo, vou conversar com ele, meu amigo. A história dele é muito bonita. Então, foi uma pessoa também que vem de uma cidade do interior, que cresceu hoje é um gigante no mundo inaugurou agora um frigorífico aqui, e assim, surreal, está com 3 frigoríficos, um cara grande demais. Então, a história dele, depois tive a oportunidade de ver, então, um cara que inspira as pessoas, entendeu? Você sair, mas sempre foi perseverante, sempre buscou, sempre quis. Quando você sempre quer, você tem a oportunidade. Essas oportunidades vão aparecer. E principalmente hoje, no dia de hoje, tem muitas oportunidades. A gente não cresce mais porque, é como eu falei para você, a gente está com uma dificuldade muito grande, que eu estava até conversando com o Pedro essa semana, a gente tem que procurar, Pedro, fazer uma maneira para a gente acabar com esse negócio de não abre mais porque não tem mão de obra. A gente tem que criar uma coisa para esquecer essa mão de obra. Porque se for assim, quando eu falo com o dono de hospital, mão de obra. Você fala com qualquer empresa, a dificuldade hoje É é mão mão de de obra. obra. Então, a gente tem que acabar com isso, senão vai parar o mundo, vai parar o Brasil, porque lá na Europa também está com essa dificuldade de mão de obra. Qual é? Eu disse, Pedro, a gente tem que arrumar uma estratégia para isso. Qual é? Seria? A gente está comentando, eu disse, pô, vamos tentar ver se a gente vai qualificar melhor eles, criar uma maneira Sim. para a gente, porque a gente recebe todo dia um convite para ir para um shopping. Por que a gente não vai? Que é a mão de obra. Quem vai tomar conta? Pronto, a conversa é essa. Quem vai tomar conta? A gente precisa de um cara lá que representa a gente. A gente vai botar em todos os lugares Sim. ao mesmo tempo. Aí é mão de obra. Então, só Pedro, a gente vai ter que criar uma maneira de acabar com isso. Botar esse povo para estudar, se Exatamente. qualificar. Exatamente. Foi o que eu estava conversando com aquele menino da bateria, agora Paulo Salles. Paulo Salles, craque também. É, craque. E foi ele que me deu essa dica. Mas Quando eu falei assim, aí ele disse, pô, que a história também é bonita. Aí ele disse, Rui, a gente tem que acabar com isso. Porque todo mundo, imagina, se o cara não vai fazer isso porque não tem mão de obra, o cara não vai fazer isso, então vai parar tudo. Vocês têm que arrumar uma maneira. Aí depois que eu cheguei em casa, você acredita que eu fui dormir só pensando na conversa que eu tive com ele? Não tive essa oportunidade. A primeira oportunidade que eu tive com ele, foi uns 15, 20 dias atrás. Estava Ricardo Pimenta, cliente lá no Risito. Estava tomando um uísque, ele já tinha tomado um uísque, ele estava bem alegre e tal. Aí me falou, aí eu disse, rapaz, você sabia que você está certo. Porque a gente já está há alguns anos já falando, pô, não abre mais porque tem mão de obra, pô, vai parar tudo. Então, quando ele falou essa dica, eu digo, pô, vou buscar e vou trabalhar em cima para a gente ver o que é que a gente melhora nessa mão de obra. Aí Pois é. buscar, qualificar melhor o Na funcionário. construtora da gente, da minha família, teve uma época que eu lembro quando eu era pequena, pai e mãe comentava que eles montaram uma escola dentro da obra. Então, os funcionários, quando terminavam de trabalhar, eles iam aprender a ler e a escrever. Porque o pedreiro, o servente,
era facilmente, muitos eram analfabetos. Né? Exatamente. Então, a gente montou escolas dentro das nossas obras para que a gente não tivesse nenhum funcionário mais analfabeto. Tá vendo só? É uma maneira de incentivar o funcionário, uma maneira Exatamente. Educação, né? Educação, Investir em educação. exatamente, Acho é. que a educação é a única forma que a gente tem de transformar. Com certeza, sem dúvida alguma. Ô, Rui, olhando para trás, você mudaria algo da sua história? Rapaz, acho que não, viu? E o que mais te orgulha na tua carreira? Meu pai e minha mãe que deu tudo por mim, tudo, mas, assim, uma coisa assim que você analisar, o orgulho de fazer bem feito. Tenho uma mãe maravilhosa, felizmente foi embora faz um ano. Meu pai está com 90 anos. Assim, o prazer que, quando eu vejo. Ele mora em Caruaru com meu irmão, que tem 3 casas lá, né? Tem meu irmão que toma conta das 3 casas lá. Quando eu chego lá, a festa que ele faz, não tem orgulho melhor que isso, não, entendeu? E ele, quando me vê, é como se visse Nosso Senhor, Jesus Cristo. Sim, o amor se emociona. Está com 90, né? Não, Mas e até tá porque bem. ele sabe da sua história, né? Ele sabe o que você passou, o que você viveu. Exatamente, é. Que é diferente de você estar aqui contando, né? Exatamente. Ele vivenciou, exatamente. né? E foi Também. depois, e a gente levou ele para São Paulo na época, também minha mãe foi para São Paulo. A gente morava em pensão, morava em quarto. Eu cheguei a dividir quarto, mano, em São Paulo com 6, 7 pessoas, 8 pessoas. Um quarto, sem banho, sem nada. Um quarto, um quadrado, beliche, e eu dormia. É igual os quartos das vezes da nossa peregrinação que eu vou. Exatamente. Mas era lá diferente, porque você dormia com pessoas que você nem conhecia. Lá também, viu? Não, mas aí está fazendo uma ação. Não, eu sei, não. É totalmente lá, diferente. É diferente. Mas é gente uma. que usava não, droga. Exatamente. Entendeu? E é como você disse, Eu, com você tinha 16 tudo anos, para dar errado e ter se Tinha tudo perdido. eu via gente usando droga, eu poderia ter provado esse negócio. Imagina se eu tivesse provado, com 16 anos, sem pai, sem mãe, no mundo daquele São Paulo que é. Você olha assim, e você conseguiu. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, tem orgulho. Virou assim, esse empresário de sucesso. né, foi assim, foi Deus que também que ajudou muito. Essas coisas a gente tem que estar sempre pegado com ele, porque sem ele a gente não vai a lugar nenhum. É verdade. Rui, eu queria lhe agradecer, né? Você estar aqui, você ter vindo, você contar essa sua história, uma história linda, que eu acho que a gente tem que sim falar para as pessoas, né? Que acreditem nos seus sonhos. Claro. E é uma coisa que eu falo assim, nunca é tarde para a gente sonhar, né? Verdade. A gente sempre tem novos sonhos e aquele sonho não vai se tornar velho e a gente tem que acreditar, né? E fazer por onde. Com certeza. Né? Isso. E trabalhar em cima das nossas possibilidades. Eu queria lhe dar um presentinho. Certo. É um parceiro que chama Lavanda Alma. Sua esposa vai adorar. Perfeito. Mas você também, viu? Porque Fábio, meu marido, ama. Que é um sabonete natural. Sabonete de corpo. Certo. O nosso corpo, ele é o nosso maior órgão. Né? A gente pensa que não. A nossa pele. Então, a nossa pele é o maior órgão. Então, assim, tudo que a gente bota no nosso corpo, ele vai direto para a corrente sanguínea. É algo que a gente tem que pensar também. Perfeito. Então, um sabonete natural, para você conhecer o que é um produto natural de verdade. Maravilha. Lavanda Alma é um parceiro nosso. Pronto, E aqui tem uns produtinhos. Vou começar a comprar lá, viu? Vou gostar. Com certeza. E tem vários. Usar o nome Manu lá, tem desconto, óleo alguma coisa? essencial. Tem desconto não. Vou pedir um cupom de desconto. Tá bom. Tem aqui é uns produtinhos do Manu Tenório para você e para sua esposa. Opa, obrigado. Para os seus filhos lá conhecer um pouco o Muito nosso obrigado. produto. Tá, você tem boa viagem e só está aqui agora. Agora a gente vou só marcar tá para aqui. vir tomar um café aqui. Venha, marca o Pedro. Marco, Pedro boa, vem. Pedro aqui, está do lado aqui. Pedro mora aqui na Jaqueira, está aqui de lado, pessoa. Quero agradecer a você também, obrigado pelo convite. Fala tuas redes sociais. Eu não sei se o teu Instagram é aberto, se é fechado. É fechado. Mas alguém que eu conheço aí pede, eu sigo, aí eu abro e tal, mas é fechado. É Rui Tio Armênio. Rui Tio Armênio. E tem o do restaurante. Vou escrever todos Tá aqui bom, embaixo tá bom. já. Agradeço a você. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, que a gente já se conhece há alguns anos. Vi você, acho que da idade dos seus filhos hoje. E conheci bem seu pai, conversei muito com seu pai, sentava com ele, Fredinho Alencar, Franklin, aquela turma toda. Então, e depois que fui para São Paulo, conheci seus 2 irmãos. A Cláudia, tive mais contato com o Cláudio e Alzinho, através de eles frequentaram o restaurante que eu trabalhava. E depois descobri que ele era de Recife, então, enfim. São 2 pessoas, 2 carinhos que eu tenho grande, 2 amigos queridos. O Cláudio é 10, a Alzinho é 11.
Eu digo que é meu irmão preferido e o predileto, para não ter briga. Exatamente, é por aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar esse episódio, de enviar para aquelas pessoas que estão precisando, estão querendo escutar uma história linda de inspiração, uma história de vida, né, de transformação, de Rui Silva, do tio Armênio, do Zildo, Ruizito, de Frei Miguelinho para o mundo, Rui Silva, também o nosso Instagram, @sigamanocast. Segue lá, porque a gente sempre posta cortes, gravações, então tá demais. Até a próxima. Tchau!